Olá, pessoal. Eu tô aqui para comentar um pouquinho a respeito da prova da SPM de redação, que vem assumindo nos últimos vestibulares um perfil diferente daquele com que a gente estava acostumados. Só para a gente lembrar, tradicionalmente a banca oferecia aos candidatos uma proposta de atualidades e uma proposta vinculada a conceitos de mercado, inclusive muitas vezes abordou questões de publicidade. E nos 2 últimos semestres isso tem sido diferente. Semestre passado a banca pediu um tema a respeito da globalização das empresas brasileiras e um outro tema muito diferente dos tradicionais que pedia que os alunos analisassem o comportamento do brasileiro, que não é cordial, ou seja, uma proposta de abordagem mais sociológica. Nesse semestre aconteceu a mesma coisa. O primeiro tema, ele foge ao padrão das provas antigas da SPM e pede que os alunos discutam a respeito da possibilidade da gente repensar o nosso olhar. Para tanto, ele oferecia aos candidatos 2 textos. Um texto do Eduardo Galeano, que falava do olhar que calcula, e um outro texto do Alfredo Bose, que fala da relação entre o olhar e a intencionalidade. A proposta era a seguinte: se a intencionalidade dos olhares está apoiada numa visão de mundo e sendo um mundo dinâmico, nós podemos repensar os nossos olhares? É claro que, sendo a proposta uma pergunta, o aluno tem o direito de se posicionar conforme melhor lhe convém, desde que coerentemente toda a redação aqui resposta seria considerada. Mas para ficar numa abordagem conhecida dos alunos da SPM, uma possibilidade seria discutir que repensar os nossos olhares significa desenvolver um senso crítico a respeito da realidade em que a gente está inserido e um senso crítico a respeito do modo como lidamos com essa realidade. No mundo contemporâneo é difícil, então, estabelecer esse senso crítico, é difícil repensar esses olhares porque o mundo contemporâneo ele é caracterizado pela massificação, pela padronização gerada pelo processo de globalização, pelas referências de comportamento e de pensamento impostas a nós pelos meios de comunicação de massa. Então, é muito difícil romper com esses padrões já pré-estabelecidos. A proposta faz uma ressalva de que o mundo é dinâmico, mas essa dinamicidade também não contribui para o exercício dessa reflexão, na medida em que ela representa a velocidade com que as coisas se transformam no mundo de hoje. E o homem não consegue dar conta dessa velocidade, ou seja, ele é tomado por esse turbilhão e dificilmente ele consegue apreender as coisas na sua totalidade e refletir a respeito delas. No entanto, o sujeito que consegue criar essa introspecção, consegue criar esse distanciamento e consegue desenvolver o senso crítico, portanto, essa reflexão sobre o olhar a respeito das coisas, ele pode enfrentar diferentes consequências. A frustração, outro, isso pode gerar conflito com a realidade pré-estabelecida, ou não, ele pode criar novidades e promover, por exemplo, a inovação, que é, por sua vez, uma lei desse mercado em que a gente está inserido. Eu confesso como professora que é uma redação muito inteligente, brilhante, com a qual a gente adora trabalhar. No entanto, eu tenho que fazer a ressalva que ela está um pouco distante daquilo que espera um aluno candidato a SPM, que não é dado muito a esse tipo de reflexão. Mas seja como for, não é um tema difícil. Aquele que escolheu, embora eu acredite que muitos tenham escolhido o tema 2, aquele que escolheu esse tema, com certeza tinha instrumentos aí suficientes para fazer uma boa redação. O tema 2, por sua vez, ele trazia a questão do pré-sal. Eu espero que vocês tenham se lembrado da nossa aula. Nós fizemos uma redação a respeito do pré-sal, discutimos o histórico do petróleo no Brasil, falamos do advento da Petrobras, do passado, da campanha do Petróleo é Nosso, das discussões a respeito do marco regulatório do pré-sal hoje, e eu avisei vocês que pré-sal era um tema forte para o fim do ano. Eu só não sabia onde ele cairia e nem com que tipo de abordagem. No caso da SPM, a ideia era que vocês discutissem o pré-sal relacionado aos biocombustíveis. A proposta era a seguinte: com o posicionamento recente de querer se tornar grande exportador de petróleo,
O Brasil não corre o risco de estar na contramão do movimento mundial em busca de fontes de energia mais limpas e renováveis? De novo, a proposta é feita a partir de uma pergunta, ou seja, qualquer ponto de vista aqui, desde que coerentemente desenvolvido, ele será aceito. Então, o candidato poderia defender, eventualmente, que para ele sim, essa euforia com o pré-sal relegaria a segundo plano os esforços aí desempenhados com os biocombustíveis. Ou não, né? Poderia defender o que é mais provável. Definido o marco regulatório, agora a tendência é que o governo, ao invés de substituir um recurso pelo outro, ele desenvolva políticas em que ele consiga estabelecer aí uma matriz de combustível em que os dois possam ser trabalhados de forma igualitária. E que o governo desenvolva também uma política de inserção no mercado de combustíveis no cenário internacional. Alguns especialistas consultados pelo jornal Estado de São Paulo, inclusive fonte do texto colocado aqui pela banca examinadora, eles afirmam que, ao contrário dessas especulações pessimistas, a riqueza do pré-sal ela pode inclusive contribuir para abrir portas no cenário externo para o etanol, para os biocombustíveis. A exemplo da relação que se pode estabelecer com os Estados Unidos, né, que representam aí uma nação que tem uma dificuldade imensa com relação ao petróleo, porque está nas mãos de alguns produtores instáveis, como a Arábia Saudita, a Venezuela e o México, e ao mesmo tempo estabelece uma corrida por energias alternativas, a exemplo da Califórnia, que no intuito de reduzir a emissão de gases poluentes, deve apostar no consumo do etanol daqui para frente. Uma redação bastante tranquila, um tema de atualidades. Eu acredito que boa parte de vocês deve ter escolhido mesmo o tema 2. E eu fico torcendo por vocês, acredito que deve ter dado tudo certo. Agora é esperar os resultados e torcer para comemorar. Grande beijo.